Meu nome é Alexandre Baraúna, da Conceição. Sou faixa preta de jiu-jitsu, 5º grau. Comecei jiu-jitsu em 1982, quando eu tinha 8 anos de idade. Comecei a treinar na saudosa Academia Monir. Cara, conhecer a Academia Monir foi por acaso, né? Eu era uma criança que, apesar de hoje eu ter essa estatura, eu era muito pequeno e gordinho. E minha mãe, na época, ficou muito preocupada, né, com o meu tamanho, né, e me levou no médico. E na época, os médicos falaram o seguinte para minha mãe: você tem 2 opções, ou a gente começa um tratamento de hormônio com ele, ou você bota ele para fazer algum esporte. E com o biotipo dele, eu indico que você bote ele para fazer judô. E aí minha mãe também era da área de saúde, ela falou assim: pô, não, hormônio não, vamos esperar, né, isso aí deixa para um segundo momento. Eu vou procurar uma academia então, vou botar ele na academia. E aqui na área da Vila da Penha, né, nós não tínhamos nenhum clube que tivesse judô. E aí comentaram com a minha mãe que tinha uma academia de jiu-jitsu. Aí que era um esporte que era bem próximo do judô. E aí foi quando ela me levou lá na academia, eu com 8 anos de idade. E eu lembro como se fosse hoje, né, quando eu cheguei na secretaria lá, eu fui recebido pelo Cosminho, que era na época, eu não sei se ele era faixa preta, mas era uma pessoa que tinha um grande envolvimento lá com a academia, ele fazia ali a função de secretaria, e ele me levou para assistir uma aula de criança. E eu cheguei ali, eu fiquei encantado, né, com aquilo ali, porque no dia que eu cheguei eles estavam praticando rolamento, né, e eu falei assim: caramba, será que um dia eu vou conseguir fazer esses movimentos aí? Então isso aí foi meu primeiro contato com a Academia Monir. E aí minha mãe perguntou: você quer ficar, Alexandre? Eu falei: eu quero, né? E aí ela fez a minha inscrição e foi ali meu primeiro contato com a Academia Monir. Porque o Monir era uma figura ali pra gente, né, a turma de criança, que ele era como se fosse um semideus, né? Porque quem dava aula para as crianças de manhã era o professor Milton, né, o famoso Miltinho. E eu só ouvia falar do Monir, eu nunca tinha visto o Monir, né? E teve um dia que eu fui assistir um treino à noite, que o Monir chegou na academia. E aquele dia ali eu falei assim: caramba, esse cara aí que é o Monir, né? Porque eu vi o Monir, você quando criança, né? Você vê assim, pô, o Monir, todo mundo falava do Monir, né? A academia levava o nome do Monir. E o primeiro contato com o Monir, assim, pra mim foi uma coisa muito impactante, né? E ele era um cara muito sério, né? Ele era um cara de poucas palavras, né? E você, quando criança, né? Você espera ali aquela coisa, né? Mais calorosa, né? E eu lembro que foi um mix ali de, caramba, conheci um ídolo, né? E ele passou, cumprimentou, falou com todo mundo, foi muito educado, mas foi com poucas palavras, né? Foi o meu primeiro contato com o Monir. No início foi um pouco difícil, né? Mas eu achei até que eu perseverei ali e eu levo isso até hoje na minha vida. Porque a primeira barreira foi que eu lembro que minha mãe, eu falei: pô, mãe, eu tenho que ter o kimono. E minha mãe falou assim: ó, tem que esperar só mês que vem que eu vou poder comprar o kimono. Então praticamente eu fiquei um mês indo para a academia sem o kimono, né? E aquilo na minha cabeça já era uma coisa muito ruim, porque eu vi os colegas ali tudo de kimono e eu estava sem o kimono ainda, cara. E eu tinha muita dificuldade em fazer o rolamento, né? O rolamento foi uma barreira, porque eu era gordinho, né? Pequeno. E o Milton, né, já era professor de educação física, né? E ele teve toda a sensibilidade ali comigo. E se eu fiquei no jiu-jitsu até hoje, eu tenho que agradecer muito ao Milton, porque ele teve essa sensibilidade. Na época era cobrado no rolamento, cara, que a gente tinha que puxar a ponta do pé. Porra, aquilo, meu irmão, era muito complexo, cara. Era um movimento muito complexo, tanto que hoje nós até abolimos isso aí da nossa formação. E aquele movimento pra mim, eu sonhava com aquilo ali, cara. Entendeu? E se você não conseguisse fazer aquilo ali, tu era o pangaré, cara. Tu era pangaré. Porra, meu irmão, então aquilo ali pra mim foi, porra, quebrar aquela barreira ali. Foi algo que me preparou para todas as situações da minha vida. Porque eu ficava assim: não, eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir, cara. Foi bravo, mas eu venci. Para eu chegar até a equipe de competição, né? Era uma academia tradicional do subúrbio, né? Que você estava ali, era aquela máxima, né? Ovelha não andava no meio de leões. Se tu chegou ali com alguma limitação, tu tinha que se superar, né?
Porque a instrução ali que a gente tinha era que você tinha que ir e tinha que vencer, entendeu? Tinha que dar teu jeito, porque você estava treinando com os melhores. Ele fazia uma lavagem cerebral, né? O Milton, o seu Hamilton, falava que no dia da competição que a gente tinha que, ó, você vai lutar com um cara que nem se alimenta direito, entendeu? Você come bem, você treina com os melhores, você está melhor preparado, e aquilo ali mexia com o teu emocional de tal forma que, poxa, você se achava ali o melhor lutador do mundo, né? Então, com praticamente um ano, eu já lutei meu primeiro campeonato. E graças a Deus ganhei. Porra, aquilo ali, meu irmão, foi uma quebra de barreira na minha vida. Eu falei assim, caramba, eu posso, né? Eu lembro que eu era pesadíssimo, né? Aí lutei com um garoto da academia João Fernandes. Pô, ele foi pra entrar em queda, pô, deu uma contra-queda e caí montado, né? Caiu montado, criança, né? Tira o gordinho de cima, já era, meu irmão, né? Pô, cara, foi uma festa, minha mãe lá, meu pai, meu falecido pai. Pô, eu lembro que quando acabou a luta, né, pra receber a medalha, nesse dia foi a primeira vez que o Munir botou a mão no meu ombro, né? O Munir foi ali, botou a mão no meu ombro e foi lá, deu os parabéns ao meu pai, falou, pô, não, ele lutou bem, vai bem, tem futuro no esporte. Pô, naquele dia meu pai saiu de lá, foi direto pra churrascaria, meu irmão, comemorar, né? Ali tava nascendo um futuro lutador, né? Nesse dia, eu vi o Munir sorrindo, né? O Munir na competição, ele ficava muito eufórico, ele ficava feliz, porque ele sabia, ele tinha ciência dos resultados, né? Que a academia dele ia atingir. Porque ele confiava muito no trabalho e realmente era um trabalho muito diferenciado. Mas a performance sempre foi muito valorizada na academia Munir, entendeu? Lá não era lugar para um cara fraco, entendeu? Se você, pô, ali eu vi muita gente muito fraco ficar forte, muito covarde virar valente, porque existia um trabalho muito forte com esse propósito, né? E que eu acredito que aquilo ali preparou muitos para a vida, entendeu? O método de treino que era aplicado na academia Munir, eu acho que para os tempos atuais estaria totalmente fora dos padrões, né? Mas para a ocasião, eu acho até pela formação do Munir, era o que atingiu os resultados que ele tinha em mente, né? Porque ele era um cara que a gente sabia que ele era militar, né? Ele vinha de uma cultura que era muito rígida, né? Muito ali o certo pelo certo, né? E o que acontecia? Ele conseguia implantar isso na metodologia do treinamento, né? Aquela muita repetição até a exaustão que levava à perfeição. Isso aí era uma coisa que não adianta, né? Ele fazia aquela seleção natural ali e ele conseguia ter realmente um exército muito forte, né? Isso vinha desde a base das crianças até ali a classe 16, 17 anos, né? Porque nós somos uma academia oriunda do subúrbio, onde a gente esbarrava naquela questão ali, né? Chegava uma fase ali que o cara tinha que optar. O jiu-jitsu, ele nunca, nessa época ainda não era visto como profissão, né? Então muitas das vezes a carreira ali do atleta, do Munir, ele se encerrava ali quando o cara chegava na fase do quartel, né? Na fase de realmente ter que procurar um emprego, né? E poucos eram aqueles que conseguiam transpor esse momento aí, entendeu? Mas o método de treinamento era baseado em muito bullying, né? Você tinha que chegar a qualquer custo e realmente a exaustão que chegava à perfeição ali. Então a probabilidade do insucesso era muito remota, né? Então a gente acabava ficando muito bom de jiu-jitsu mesmo, né? E uma coisa que eu valorizo muito era a questão da preocupação da formação do homem, né? Porque a nossa realidade de Vila da Penha, né? A gente viveu uma fase ali, uma fase complicada, que eu via muitos colegas meus que não faziam a prática esportiva, acabava desvirtuando, né? E aquele grupo social que a gente participava, que era a Academia Munir, ali não tinha espaço para esse tipo de coisa, né? A Academia Munir, ela colaborou muito no processo educacional daqueles jovens que passaram ali naquele período, entendeu? Então esses valores aí eram uma coisa muito firme que a academia
preconizava isso. Cara, a questão do bullying lá, por exemplo, hoje em dia, né, pô, a gente tem que ter um cuidado, né, por exemplo, lá eu era um negão e o meu professor me chamava de Caulius, né, porque tinha um atleta na época, né, que era o corredor, ô Caulius, né, e me chamava de Caulius e era negão. E outra coisa, você chegava lá, tinha um batizado, né, que eu lembro que uma vez que quando eu fui na transição da mudança da minha turma da manhã para tarde, caramba, eles me trancaram na sauna, meu irmão, e te davam uma manta, uma junta ali, meu irmão, tudo saía, sabe? Isso era tudo natural. Porra, minha mãe não ia na delegacia prestar queixa por causa disso. Aquilo era tudo natural, né? Então, eu acho que a pressão, né, psicológica era muito grande, que quando a gente chegava na competição, eu e os colegas, a gente ficava brincando, porque na maioria das vezes a competição era em clube. Porra, cara, era difícil, às vezes tinha que tirar a gente do parquinho brincando lá, tá na hora da tua luta, vambora, não sei o quê. Né? Então não tinha aquela tensão da competição, porque a gente era tão seguro que a gente ali ia fazer um bom trabalho que, sabe, eu acho que surtiu o efeito desejado, cara. Então aquele bullying ali era um bullying saudável, né? Eram outros tempos, né, cara? A minha relação com o mestre Munir, né, cara, era uma coisa de adoração, uma coisa de respeito, uma coisa de quase que, caramba, quando eu olhava assim, né? Mas ele não era um cara muito suscetível, assim, ele não era tão aberto assim, até porque eu era criança, né, da turma, né, e o meu professor direto não era ele. Eu lembro que as poucas vezes que eu vi ele de kimono também, era uma coisa que eu falei, caramba, né, queria ver ele lutar, queria ver ele... Eu não tive essa oportunidade, porque quando eu cheguei na academia, ele já tinha passado o comando, né, para outras pessoas, por exemplo, tinha o Milton Queiroz, né? A Academia Munir, ele formava ídolos, né? O Munir, ele tinha uns caras que ele formava os ídolos da academia, né? E naquela época, né, tinha um atleta chamado Rafael Caldeira, que era a guarda intransponível da academia, meu irmão. Então todo mundo falava do Rafael. Então você, quando criança, você ficava assim, caraca, eu quero conhecer esse cara que todo mundo fala, né? E tinha o outro ídolo, né, que chamava Júlio César Pereira, né, que era o cara que todo mundo falava, porque ele era um cara que marcou a Academia Munir, porque ele teve a carreira dele toda de branca a preta sem perder uma luta. Então quando se falava isso na academia, eu ficava, caraca, quem é esse cara, né? Então quando eu fui acabando fazendo essa transição, né? O Munir era o mestre, era o intocável, era o semideus, mas vinha uma nova geração ali, que era uma nova geração que era mais próxima, né? Que a gente podia ter maior contato, né? E por eu morar ali na Rua Araraí, e o Júlio, o Rafael morava em frente à Igreja do Carmo. Eu fazia catecismo, eu frequentava a mesma igreja que o Rafael. Então eu olhava ali, caramba, eu ia para a igreja, caramba, aos domingos na missa eu sabia que eu ia encontrar com o Rafael, que era o ídolo da academia, né? O Júlio, ele jogava bola no Melo. Então o Júlio passava na rua, passava na minha rua para jogar bola. Passava que tinha uma moto, né, uma moto agrária, que parecia até um negócio da Sucan, soltava tanta fumaça. Quando ele passava na rua, eu me jogava na frente, ô Julinho, dá uma voltinha no quarteirão, Aí eu lembro que eu subia na moto, sobe aí, negão, e dava uma voltinha no quarteirão, isso com 11, 10 anos, né? Então, por a diferença ali, ele já tinha moto, né? Então, eu acho que essa carência ali da atenção do Munir, que não era uma coisa que ele não fazia porque ele não queria, né? Acabava sendo suprida pelos novos ídolos que ele foi formando dentro da Academia Munir, né? E o Milton, cara, o Milton era um pai, né, cara? O Milton, acho que foi o cara que acho que foi o primeiro a se formar em educação física ali, então ele já tinha todo aquele feeling, né, para lidar com a criança, né? E uma das coisas muito marcantes do Milton também é que as aulas dele era a base de sonoplastia. Ele assoviava o gesto mecânico ali com a sonoplastia. Então era uma coisa que você, aprendia muito fácil, né, cara? Então eu acho que dentro da metodologia que era aplicada também, isso aí eu acho que era algo que tinha que ser ressaltado, né, cara? Hoje em dia tem um plano de carreira, né? Antigamente não. Era totalmente subjetivo e para você pegar uma faixa laranja no Munir, eu vou te falar, meu irmão, tu tinha que estar voando, né? E eu não peguei a faixa laranja. Então foram os motivos que colaboraram para esse meu afastamento, né?
que eu tenho um arrependimento muito grande, mas foi para um momento e foi bom, né? Cresci de alguma forma. Não, o Baraúna não virou ídolo não, aí acho que ainda não. Quando eu ficar mais velho, pode até ser, né? Vou contar história pra caramba aí, pode ser que eu vire um ídolo aí pra essa garotada aí. Cara, Baraúna na equipe de competidores sempre foi um teimoso, né, cara? Eu acho que isso aí foi forjado lá na base, né, quando eu falei no início. Eu sempre tive a consciência que eu nunca fui um cara que tinha uma destreza motora tão apropriada para a prática do jiu-jitsu, eu nunca fui um cara muito flexível, né? Meu biotipo eu acho que não era o ideal, mas eu sempre enxerguei o jiu-jitsu como uma modalidade esportiva muito democrática, né? Você vê que as categorias vai de galo a pesadíssimo, né? Então acho que todo mundo consegue seu espaço. E se você trabalhar, você consegue chegar, né? E eu sempre tive uma motivação interna muito grande, né? Eu posso me superar, eu tenho que mostrar que eu consigo, né? Eu sempre pensei assim, não, eu sempre vou lutar para representar bem meu time, meus amigos, meus companheiros e aqueles caras que acreditam em mim, né? Eu sempre me considerei um lutador medíocre, né? Sempre dentro da média ali, nada excepcional, mas o coração sempre fez a diferença. E eu acho que o Papai do Céu foi até bastante generoso comigo, que eu consegui alguns títulos bem expressivos aí dentro do esporte, que me ajudaram a chegar até onde eu cheguei. Com certeza eu trago muito, né, do legado da Academia Munir, né? Porque o start da minha vivência no esporte ela começou lá, né? E até hoje, né, eu carrego comigo, né, os amigos que eu construí lá, as referências que eu tenho de lá, né? Então o Munir, a Academia Munir e o Munir com certeza foi fundamental. O Munir ele vai estar sempre, né, presente aqui, ainda mais na nossa região, né? Por exemplo, eu sempre quis proporcionar aquilo que eu recebi de graça, né? Essa formação, né, essa valorização, esse processo de transformação do ser humano de maneira positiva, eu consegui ter isso dentro da Academia Munir. Então hoje o que eu faço da minha vida, eu enxergo até como uma continuidade aquilo que o Munir iniciou, né, por essa região aqui de Vila da Penha, Irajá e adjacências aí. Acho que ele foi um cara que foi o divisor de água na vida de muitas pessoas aqui. E através do Júlio e hoje também eu, né, fazendo parte disso aí, o Rafael, acho que a gente conseguiu dar continuidade a isso aí, né? Porque através da prática esportiva a gente consegue mudar o status quo de uma sociedade, né, cara? Valores que a gente aprende no tatame, que a gente leva para outros segmentos, para outros grupos sociais da nossa vida, né? Hoje, se eu tivesse a oportunidade de estar de frente para o Munir, que eu tenho muita gratidão, né, por eu ter conhecido esse esporte na academia dele e que ele sempre vai ser um ídolo. E o legado dele a gente pretende dar continuidade. Um ídolo na nossa vida. Obrigado, Munir. Gratidão.